Boa tarde a todos. Eu vou tirar a máscara para ficar mais à vontade. Estamos ali no Botafogo como gerente, já fazem 6 meses, fazendo agora 7 meses, e trouxemos aqui a equipe, uma parte da equipe, né? Nossa enfermeira Caroline, nossa odonto Débora, e trazemos também aqui a Aretusa, que é enfermeira, e a nossa assistente social Célia, que veio assistir também a apresentação. Estamos, como falei, há 7 meses, um trabalho ali complexo, né? É uma equipe grande, temos 4 equipes, uma ainda a ser batida, pelo menos ali a 16 mil, né? Mas estamos chegando no último quadrimestre teve um crescimento dos cadastros, né? Carteira de saúde, eu vou deixar aqui para a enfermeira. Bom, na unidade, né, nós tivemos, então, dos procedimentos, a sonda vesical de demora. A nossa unidade não tem muitos pacientes, né, que usam a sonda vesical de demora.
Outros procedimentos que foram realizados na unidade, mas por conta de digitação, não apareceu, né, na extração que a gente fez no relatório do ESUS, é a drenagem de abscesso e lavagem de ouvido também. CISREG. Fizemos esse levantamento complicado de fazer, mas a gente conseguiu, 1.125, né, solicitações, aí tivemos aí 978 aprovados, negados 42, devolvidos 99 e pendentes 6. Aí o absenteísmo, 30%. Ano passado teve realmente mais. Mas a gente pode perceber que nesse primeiro semestre, tem a solicitação, pelo menos o absenteísmo, ele diminuiu. O que a gente está fazendo, né? Principalmente agora, os últimos dias agora. Ligando, né, para o paciente, falando com ele. O que a gente não consegue, a gente está fazendo já a busca ativa, né? Sempre a parceria aí com os agentes comunitários. Aí a gente faz essa busca ativa de quem a gente não consegue falar. Muitos números, né, que a gente não consegue, a pessoa às vezes também pensa que é cobrança, alguma coisa, mas a gente está conseguindo. E as consultas, né? Oftalmologia, ortopedia e cardiologia, aí, que são as 3. E os exames, raio-x, abdômen e transvaginal. Solicitantes temos 10, coordenadores 1, e reguladores, infelizmente, a gente está com uma equipe nova. Dos 5 médicos que a gente tem lá, 4 são novos, né, que estão há pouco tempo. Então, ainda não tivemos, a gente não teve como fazer ainda aquele curso da regulação, mas eu sempre estou em contato com a CISREG para quando ter esse curso, a gente já tem até a médica, só que falta o curso realmente. CISREG Odontologia. A gente gostaria de frisar que os encaminhamentos da odontologia, eles começaram a ser regulados via CISREG desde agosto de 2020. Até então, eles não eram inseridos no CISREG, né? E a gente estava em plena pandemia, os procedimentos odontológicos estavam um pouco reduzidos, a gente estava atendendo muito mais as urgências, por conta de toda aquela coisa de aerossol, protocolo, enfim. Então, assim, realmente foi um levantamento bem difícil de fazer, que é uma coisa meio bem manual, você vai contando um a um ali, e até aconteceu essa coincidência de 2020, nós tivemos 137 solicitações, e no primeiro semestre de 2021, 137 também. Aprovados, né, 117 em 2020, negados 6, devolvidos 14, pendentes não temos nada, né? E absenteísmo 27%, um pouco menor que do primeiro semestre de 2021. A gente até acredita que seja pelo prazo de marcação em 2020 ter sido um pouco mais próximo, porque logo que começou a inserir, coincidiu com a volta dos atendimentos do Centro de Especialidade Odontológica, então as vagas estavam muito mais próximas. É uma suposição, estou chutando aqui, né? Não tem como muito, é uma hipótese. Aumentou um pouquinho o absenteísmo no primeiro semestre de 2021. Ali, esses negados de 2021, esses 12 negados são apenas radiografias que foram negadas, porque as cirurgias desses dentes foram marcados no HU, e no HU já se faz a radiografia e a cirurgia. Então, por isso que foi negado para fazer a cirurgia no CEL, né? Foi feito lá no HU mesmo. E aí as nossas especialidades mais solicitadas, de longe, endo, em seguida a radiologia, que é uma especialidade e é um exame ao mesmo tempo, que aliás é o único exame solicitado, né, pela odontologia, e em terceiro lugar a cirurgia bucomaxilo. Hoje nós estamos com a equipe completa, acho que a doutora Célia entrou mês passado. Nós ficamos quase um ano, né, com 3 dentistas e 4 equipes, e aí no mês passado a gente ficou com a equipe completa. Hoje nós somos 4 solicitantes, né, e o coordenador, que é o nosso gerente. Bom, ouvidoria. Tivemos aí no balanço de 2020, tivemos 52, né? 12 ouvidorias positivas e 40 negativas. A maioria aí das negativas, os principais motivos da ouvidoria, atraso de atendimento, atraso da chegada dos médicos, tinha um problema realmente,
com atraso de servidores, e alguns elogios aos servidores, e a maior que tinha de elogios é mais a ACS, que a gente reparou mais nas de 2020, né? E aí tivemos, então, 74% negativa e 24% positiva. Porém, no primeiro semestre, agora, tivemos um aumento aí, pelo menos, né, da positiva, tivemos agora 40% da positiva e 60%. E os principais motivos também foi falta de médico. A gente ficou uma época de abril, final de abril, não, em maio, até junho a gente ficou ainda com poucos médicos, então a população chegava, infelizmente, por causa dos sintomáticos, a gente não conseguia atender toda a demanda, né? E aí teve algumas reclamações. E sobre os pacientes da Covid, por quê? Porque a gente dava a senha, né? Agora não está dando mais, porque não tem tanta gente, mas teve uma época, principalmente na primeira, que era a primeira dose, que abria grupo novo, muita gente a gente não conseguia. Dava 120, iniciávamos com 120 senha, depois a gente via se dava tempo, né? Porque tem que colocar tudo, então demorava um tempo. E a gente dava exatamente essa senha. Só que, infelizmente, teve algumas reclamações. A gente também estava abrindo no sábado, agora não estamos mais, mas aí teve algumas reclamações. Mas tivemos elogios aos servidores específicos também, mas também tivemos elogios da equipe em geral. Inclusive, saiu saiu o nome errado até, saiu do Oliveira, mas era a equipe do Botafogo, e com toda a equipe ali saiu uma menção honrosa, né? E havendo melhor, então, a gente fica feliz porque ainda temos muito a melhorar, mas já tem um crescimento ali, né? A gente já pode ver em números. Acadêmico, vou deixar também com a Carol. Então, nesse primeiro semestre de 2021, nós tivemos apenas acadêmicos de graduação. No primeiro semestre, todos de medicina, né? Os preceptores, tanto eu, a Aretusa ou a doutora Amanda, a gente até esqueceu, eram 3 preceptores. Pesquisa na unidade, nós temos em andamento, lá na unidade, a pesquisa do POP Brasil. Acredito que no Anhanduizinho, Botafogo é a única unidade, né, que é o estudo da prevalência do HPV na população, né? Reuniões também, tivemos a maioria, na realidade, a única reunião com o Conselho Gestor, né? E as pautas foram, quando estava faltando também os médicos e o odonto, faltava um dentista, e a gente fez essa solicitação para eles. E também, eu esqueci até de colocar aqui, mas a gente fizemos uma reunião em março sobre mais estrutura. Era realmente a porta que a gente tinha, foi feito o ofício, né? O ar-condicionado da Célia também, que lá, lá na sala da Célia, que ainda a gente vai conseguir fazer a instalação lá, Célia. E foram esses, e agora da eleição, né? Essa da eleição, que inclusive é amanhã, a nossa eleição do Conselho Gestor. Equipe do NASF, até o doutor Giovanni está aqui, fico honrado aqui com a presença dele também. O pessoal do NASF ali, ó, a Cleusa, psicóloga, a Graciela, profissional de educação física, a Janaína, fonoaudióloga, o doutor Giovanni, nosso pediatra, e a Pâmela, fisioterapeuta. Também funciona excelente. O único problema que às vezes a gente encontra é de sala, né? Porque é muita gente para pouca sala, mas graças a Deus a gente está conseguindo, aí a gente tem feita a escala também certinho. Quando eles chegam lá, tem uma salinha reservada para eles. PTS, não temos educação permanente tem 4, consulta compartilhada 90, reunião com a equipe foram 24, aí a reunião para discussão de casos também 11, mas é uma equipe também que é lá do Batistão, né? Que eles afiliam a gente ali no Botafogo, é uma equipe que está super certo, excelente a equipe do NASF lá no Botafogo. Atendimento em domicílio, ó. Atendimento profissional do enfermeiro, tivemos em 2020 5%, no primeiro semestre um aumento, já dos médicos a gente teve um declínio, porque exatamente por essa falta que a gente teve, principalmente ali em abril, de abril para frente a gente teve menos médicos, né? Assistente social está de parabéns, 110 e 93% das visitas, porque não parou, né? De qualquer maneira, não parou, assistente social. Os médicos também, os enfermeiros também, só que era mais os casos urgentes, realmente, né? Atendimento domiciliar profissional
Desculpa, lá na frente, lá em cima eram os técnicos, né? Aqui embaixo que era dos médicos, também teve uma baixa também, e atendimento profissional odontológico também 4% e 1% esse semestre. Aqui dos casos de tuberculose, em 2020, nós tivemos 3 pacientes. Um, terminou o tratamento no ano de 2020, os outros 2 terminam agora em 2021. Todos tiveram os casos, os contatos examinados, né? Inclusive um desses pacientes, ele morava numa casa com 10 pessoas, sendo 4 crianças, mas nenhum, né, foi positivo para ILTB. Esse paciente específico, ele faz, né, o acompanhamento no HU, os outros 2 fizeram acompanhamento lá na unidade. Então, o único caso, né, que terminou o tratamento no ano de 2020, né, foi só um que equivaleu a 33%, os outros 2 terminam esse ano. Hanseníase não tivemos nenhum caso, nem em 2020, nem no primeiro semestre desse ano, mas a gente consegue acompanhar eles, tanto o agente de saúde também, então tá tranquilo o acompanhamento. Bolsa Família também, a gente fez o acompanhamento, né? Conseguimos aí 2020, 1.111 cadastrados e 2021, primeiro semestre, 1.050, 81% acompanhado das famílias, 77% de crianças, de 0 a 6 anos, e gestante também a gente conseguiu um bom índice. A gente tem essa parceria também com a assistente social, né, a Célia, que também a gente está com... E o pessoal vem, realmente eles acompanham, a gente faz esse acompanhamento, ficou legal, a gente está próximos aí e às vezes até passando da meta, né? Gestante. Gestantes com pré-natal encerrado, nós tivemos 24, uma média de 52 gestantes, né, que encerraram, que permanecem gestantes ainda no ano de 2021. A maioria das gestantes, aliás, a gestante a gente fala que foi uma das únicas que durante a pandemia elas continuaram mantendo o acompanhamento de rotina na unidade. As gestantes, né, que nós temos na área, né, da unidade, elas fazem o acompanhamento lá com a gente, elas seguem certinho, até as gestantes menores, né, de idade, menores de 20 anos. Aqui a gente tinha uma diferença, né, que no ESUS tem muita gestante que não é mais gestante, que ainda aparece. Então, acho que por isso que dá uma diferença na questão da porcentagem, que mais para frente a gente vai ver que o controle que a gente tem, a gente até supera a meta. Tanto é que no ESUS constam 98 gestantes, nós temos 52. Então, tem umas que mesmo com o puerpério lançado certinho, ela ainda está aparecendo na nossa relação de gestante. Óbitos maternos não tivemos nenhum. Óbito fetal tivemos 3 em 2020 e 2 no primeiro semestre de 2021. Esses foram, se eu não me engano, 2 eram por hipóxia, tanto um de 2020 e esses 2 de 2021 era por malformação. 2 desses eram de malformação intestinal, que nem assim no morfológico, lá porque lá as gestantes que fazem morfológico, elas fazem particular, mas também não tinha aparecido. Óbito infantil, nós tivemos um no primeiro semestre de 2021, nenhum caso foi discutido no comitê, mas todos os casos nós discutimos durante reunião de equipe. Então, discussão do caso em equipe, né? As estratégias de enfrentamento, a manutenção da consulta de pré-natal, inclusive as gestantes, quando estão faltosas, o ACS, até mesmo o enfermeiro, assistente social, a gente faz uma busca ativa, né? Para que essa paciente venha está retornando às consultas, assim como IPED-APAI, resultado alterado, gestante que deixou de fazer algum exame, a gente está fazendo essa busca ativa. Manutenção da realização dos exames laboratoriais e o acompanhamento puerperal e de puericultura, que às vezes a gestante acompanha certinho durante a gestação, depois que o bebê nasce, ela não vai, ela vai na consulta de puerpério
e daí tem uma dificuldade nessa manutenção das consultas de puericultura, principalmente durante a pandemia. Elas não iam com os bebês, né, recém-nascidos lá na unidade. Daí os desdobramentos, é isso que eu falei, a busca ativa, né, tanto das gestantes quanto das crianças faltosas e a estimulação à vacinação. Farmacêutico nós tínhamos até abril, agora atualmente estamos sem farmacêutico, então em 2020 teve 21% e no primeiro semestre não tivemos nenhum. Número de pessoas tabagistas cadastradas, do tabagistas, 2020 386, primeiro semestre 391. Número de pessoas atendidas ou referenciadas, né, a gente referencia, 2020 48 e o primeiro semestre 62. Indicadores de produção. Saúde da criança. Então, aqui eu já até me adiantei, né, no outro slide, mas então no ano de 2020 a gente teve bastante dificuldade, né, de manter o atendimento às crianças, mesmo a gente priorizando, né, inclusive nos agendamentos, gestante, o hipertenso ou diabético descontrolado, assim como as crianças de 0 a 2 anos, o próprio paciente ou o responsável, né, ficava com receio de ir na unidade. Muitas vezes relataram para o agente de saúde isso. Mas quando estava com alguma queixa mais aguda, né, eles compareciam que era um momento que a gente aproveitava para colocar em dia. Então, a gente vê que tem essa certa dificuldade até agora, esse primeiro semestre, nos 2 últimos meses, que essas crianças estão voltando, né, para fazer o acompanhamento. A gente prioriza, né, está agendando ou de demanda espontânea, e a consulta com realização do teste do pezinho, a gente tem, então, 73% em 2020. No entanto, a maioria das digitações e a coleta em si, por muitas vezes não está ocorrendo no prazo priorizado, né? Por mais que a gente alerte durante as consultas de rotina da gestante, a gente vê que elas ainda estão pecando um pouquinho nisso. O adolescente, então, a gente atendeu em 2020 22% da população, mas no primeiro semestre a gente já viu que melhorou, né? As ações no PSE, nós temos uma escola pactuada, já foi feita a pactuação e já realizamos 2 ações, inclusive desde a volta das aulas. Nessas ações, a gente também tenta sensibilizar os adolescentes. A escola que nós temos na área é uma escola estadual, então ela tem apenas os alunos do ensino médio. Então, durante essas ações, a gente demonstra para eles também que a unidade está de portas abertas, se oferece se eles quiserem realizar algum agendamento, mas a gente ainda está caminhando. As gestantes é aquilo que eu falei, né? A gente puxou também os dados do Gerência PS, que coincide com as gestantes que nós temos, né? Então, elas comparecem, né? A rotina da gestante. Muitas têm mais de 6 consultas, tem umas que preenchem a caderneta todinha, porque a partir do momento que elas começam de 15 em 15 dias, depois semanalmente, lá a gente tem bem esquematizado. Uma consulta ela passa com o enfermeiro, outra com o médico. Às vezes o indicador, a gente percebeu que do Gerência PS tem umas que não tem as 6 consultas, a gente falou, então acho que as que não estão indo, no mínimo as 6 consultas, as outras que vão quase 11, 12 consultas, está compensando. Daí também, durante a consulta, a gente sempre encaminha, né, para a sala da odonto, que gestante também eles não deixaram, né, de atender, além dos outros casos prioritários. A consulta de puerpério também a gente está mantendo, né? E visita domiciliar puérpera não realizamos nenhuma. A maioria comparece na consulta na unidade mesmo, ou agendada, ou ela chega lá para fazer o cartãozinho do SUS, do bebê, ou algo assim, a gente já chama essa puérpera, né, para consulta. Sífilis gestacional, nós tivemos 3 em 2020, 2 no primeiro semestre de 2021, todas com o tratamento prescrito, né? Tem uma gestante que a gente teve que prescrever por 2 vezes, porque na segunda ou na terceira dose, ela não tomava nos dias certos, a gente tinha que reiniciar. Sífilis congênita, teve 2 notificadas no ano de 2020.
A realização dos testes rápidos, então, no ano de 2020, nós tivemos 2 testes rápidos positivos, né, de HIV, confirmado no T2, e como a nossa unidade, ela não é a referência, né, nós entramos em contato com a outra unidade, que foi o Iraci Coelho, e encaminhamos a paciente já notificada para seguimento do caso. Da saúde do homem, então, no primeiro semestre de 2021, a gente já, a meta, né, 0,6 por paciente dessa população que nós temos de 20 a 59 anos, a gente cumprimos a meta, né, até passou um pouquinho no primeiro semestre de 2021, a maioria é de demanda espontânea, né? E pré-natal do parceiro, que a gente ainda vê bastante resistência, geralmente a gestante ela vai sozinha à consulta, tem umas que falam que meu marido trabalha o dia todo, ou meu marido não quis vir, mas nós sempre estamos, né, convidando. A gente mostra na caderneta, inclusive, que tem um espaço para estar anotando os dados, os exames do parceiro, mas a gente ainda tem essa dificuldade. Saúde do idoso, que entra aqui também as consultas, né, de consultório ou visita domiciliares. A gente manteve durante o ano de 2020 apenas aqueles casos prioritários, às vezes aquele paciente que está com risco de queda, algum risco, ou aquele paciente que antes da pandemia ele vinha com frequência na unidade de saúde, depois deu uma pausa, a gente estava priorizando no caso das visitas. Instituição de longa permanência não temos nenhuma na área. Falar um pouquinho da saúde bucal no ano de 2020, no primeiro semestre de 2021. Então, como eu já havia comentado, o atendimento eletivo, agendamento, né, foi suspenso por conta da pandemia. E aí a equipe de odonto foi ser parceira do restante da unidade. A gente tentou, dentro do que a gente conseguiu, participar um pouco das ações do enfrentamento ao Covid. Então, assim, o que a odontologia fez em 2020, a gente atendeu as urgências e emergências, e no primeiro semestre de 2021 também, né? A gente fazia lá no Botafogo, desde quando foi estipulada a classificação de risco, a gente tem a escala de classificação de risco odontológica e a escala de classificação de risco geral, que é a escala de classificação médica e de enfermagem. Então, todas as queixas odontológicas passam pelo dentista que está na classificação de risco. E aí, na classificação de risco, a gente resolve o problema da queixa. Tipo, tô com dor de dente, a gente abre o dente, faz um encaminhamento para canal e tal, se for o caso. E aí, então, assim, demanda espontânea, durante 2020, a gente teve só demanda espontânea, né? E aí, todas as demandas passavam pela classificação de risco, e aí a gente atendia esses casos de urgência. A princípio, não estava sendo possível fazer o encaminhamento. Como eu disse, os encaminhamentos voltaram em agosto de 2020. Aí a gente começou a encaminhar. O que a gente também não deixou de fazer foi o atendimento à gestante, né? A gente tem essa parceria com as enfermeiras, que assim que elas abrem o cartão, faz a primeira consulta da gestante, se for a enfermeira ou se for o médico, elas orientam passar pela odonto. Às vezes a gente consegue atender na hora, se o dentista da equipe está ali, é o horário dele, às vezes não, aí a gente solicita para vir no dia que o dentista tiver. A gente fez consulta e atendimento domiciliar das prioridades, né, quando era solicitado, casos que não tinham como vir à unidade, eram casos mais urgentes. E com relação à parte da pandemia, a gente não realizou testes, nós ficamos responsáveis pelo telemonitoramento e somos até hoje, desde o início da pandemia. E além do telemonitoramento, nós fizemos por um certo tempo as notificações dos testes de Covid que foram feitas. A partir do momento que veio o PCR, né? Quando era o teste rápido, como as notificações podiam ser feitas depois,
a gente fazia no final do atendimento das enfermeiras. E aí, depois, quando começou a nossa unidade fazer o PCR, daí as notificações eram feitas ali na hora, durante a coleta mesmo, passar a ser para as enfermeiras. Então, hoje, o agendamento da odonto retornou a partir de julho desse ano, que já não está, né? Já vai contar para o segundo semestre. Então, hoje a gente está voltou o agendamento, meio que devagar ainda, aos poucos, usando 2 cadeiras odontológicas, e a gente ainda assim continua com o fluxo de urgência e emergência, que é na classificação de risco, e mais o telemonitoramento. Então, isso ainda é de responsabilidade da odonto. É isso. Atenção à saúde nutricional, a gente pôde perceber, inclusive, recentemente, né, pelos cursos que tiveram com o Bruno, que, assim, por muitas vezes nós atendemos pacientes com obesidade, só que não estávamos lançando, né? Nós, enfermeiras e os médicos, não lançando no CIAP e os médicos também não lançando no CID. Isso também ficou bem claro para a gente durante a pandemia, quando começou a vacinação, que os obesos faziam parte dos grupos prioritários para vacinação. Então, às vezes, chegava um paciente lá pedindo um laudo e a gente olhava e falava, não, mas acho que ele não entra. Daí, quando a gente ia calcular o IMC, realmente ele já estava, né, com obesidade. Então, isso foi uma coisa que a gente passou a se atentar mais, que até então, antes do curso, a gente não tinha, né, se atentado a essa questão. Então, acredito que para o próximo ano, esse percentual vai estar um pouquinho bem mais alto. Quanto ao hipertenso e o diabético, né, como era um grupo prioritário, mas durante as fases, né, do prosseguir, a gente estava atendendo como agendamento os que estavam descompensados, né, então acredito que por isso que deu também uma queda na questão dos acompanhados, porque lá os nossos grupos do hiperdia, dos 5 dias na semana, nós temos 4 dias de hiperdia, um para cada equipe, e é semanal, né? Nós fazemos toda semana. Como teve que ficar suspenso por um tempo os grupos, e agora que vai começar a voltar, então o percentual deu uma diminuída. Quanto à avaliação dos pés, né, a gente fez bem poucas, né, considerando que nós temos 596 diabéticos cadastrados, que esse inclusive é uma matriz de intervenção, que igual nesse semestre nós temos também lá na unidade acadêmicos de enfermagem. Mesmo assim, quando o paciente está indo lá no hiperdia, né, que é para troca de receita, mesmo eles convidando, às vezes o paciente, não, agora não. Então, vai ficar, né, a questão nas consultas mesmo, né, que daí em equipe também a gente está vendo a questão de não ser somente o enfermeiro, né, o médico também, porque muitas vezes esse paciente, quando vai agendado, ele vai agendado para o médico, né, então, para não estar perdendo essa busca do paciente, né, já está aproveitando para realizar a avaliação do pé diabético também. Daqui, né, eu já falei, né, mais ou menos que caiu também, né, o acompanhamento e a avaliação do pé. Do Previne Brasil, então aqui que a gente falou que estava dando, né, uma diferença, mas mesmo assim, mesmo com essas gestantes, que não são gestantes, né, entrando aqui na nossa meta, a gente está mantendo, né, então assim, no primeiro quadrimestre de 2021, a gente já 32%, né? Então, metade da meta. A realização dos exames, né? Para sífilis, HIV, os testes rápidos. O da odontologia, né? Como a gente falou, que a gente, fazendo o atendimento da gestante, a gente encaminha para o odonto, e agora eles também estão fazendo essa busca ativa, né? Dessas pacientes. O citopatológico, né, que ficou por um bom tempo, a gente estava sem realizar, às vezes ou por conta da pandemia, ou estava faltando algum material. Agora, mesmo com as ações Outubro Rosa, a gente ainda está vendo uma certa resistência, mas estamos aí tentando. Saúde na hora. Vamos lá. 2020, tivemos aí, ó, aquilo que eu falei, né, de manhã bem maior, ó, 3.365 e já à tarde 2.299. À noite, como é aquelas 2 horas, né, depois das 5, 294. Atendimento médico, né?
primeiro semestre também, a gente teve aí os números, 1.902, de tarde 1.589 e à noite 121. Enfermagem, 1.717, 1.412, 101 à noite, e de manhã 2021, primeiro semestre, 128, 726 e 29 à noite. E a odonto também, 804, 827, 59 à noite, e de manhã 393, de tarde 278 e 19 à noite. O que a gente tem feito, né, agora para aumentar, principalmente para o noturno, é a gente tentar estar agendando também para eles depois das 5 horas, depois das 5, né? Infelizmente, a gente tem feito isso, só que também menos de 50% que aparecem, né? Então, a gente tem essa dificuldade aí também. Mas, enfim, a gente está tentando aumentar esses números. E o número de atendimento de demanda espontânea, ano passado foi muito grande, né? E o primeiro semestre também, a gente vê que é 84% e 86%. E número de atendimento de demanda programada, 15 em 2020 e 13,3 em 2021. Com a volta agora aos agendamentos, não é que a volta do agendamento, mas maioria aumentou, né, o número de agendamentos. Agora a gente acha que, com certeza, esse próximo semestre do ano que esse ano, né, o encerramento desse ano, e o ano que vem, com certeza, esses números vão mudar bastante. Por causa da pandemia, deu essa diferença. As estratégias que a gente... As consultas de gestante, né, como que a Carol falou, essa questão da busca ativa pelos ACS, profissionais da equipe, os recursos necessários, né, impresso, consulta agendada, caderneta da gestante, né, toda a gestante que chega, às vezes chega de outra área até, e a gente recebe também, a gente tem uma demanda, teve um dia que veio pelo menos umas 3 de uma outra unidade, falou, não, prefiro fazer aqui, e a gente a gente aceita, né, as gestantes da mesma maneira. Manutenção do acompanhamento das consultas do pré-natal, né, os resultados esperados, responsável toda a equipe. Quando a gente fala em toda a equipe, a gente tem que agradecer principalmente o pessoal interno que está ali, as enfermeiras, os médicos, né, as técnicas, aí o pessoal, os agentes comunitários de saúde também, que é uma parceria que a gente tem, que são 24 que a gente tem lá na nossa unidade também, todos eles alinhados na mesma questão também, né? O prazo durante todo o ano, né, para fazer essa... E o mecanismo de indicadores, a digitação no sistema, né? Porque a gente acha que já fala até demais, a gente às vezes esquece de digitar alguma coisa, um código diferente, né? Então, isso que a gente está falando mais para os profissionais, principalmente em questão dos indicadores, né? Está fazendo o correto, né? Da melhor maneira possível. Faltam 5. Vamos lá. Indicador, aí o que a gente teve de baixo, se quiser falar um pouquinho, Carol? Que é basicamente, né, o que a gente já abordou, né? Então, a gente espera também que com a retomada dos grupos a gente consiga, né, melhorar esse indicador. Além da busca ativa, nós lá aproveitamos bastante os acadêmicos, né? Quando eles vão, que eles fazem visitas domiciliares com mais frequência, né? E está passando a realizar, né, a avaliação do pé diabético no domicílio também, além da adequada digitação no sistema. E as ações da Covid-19. Coleta, então, de exame RT-PCR em grande escala. A gente teve dia que fez mais de 30, né? Hoje, agora já diminuiu. Tem dia que não faz, tem dia que faz 1, 3. Mas a gente teve uma demanda muito grande. A organização do fluxograma da unidade para atendimento específico aos sintomáticos respiratórios. A gente estava com o atendimento específico. A partir de agora, que chegou a CI, falando para a retomada, né, a gente agora não tem mais a classificação do respiratório, né, agora está na classificação de risco, só que tem um profissional que ele não fica exclusivo ali mais, mas ele já aumentou a demanda de outros, né, não só da Covid. Telemonitoramento constante associado à busca ativa para acompanhamento, um agradecimento também aqui à Odonto, que ajudou bastante a gente nesse telemonitoramento. A busca ativa, aquilo que eu já falei também, os agentes de saúde sempre ali com a gente, fazendo as buscas ativas.
E a oferta também da vacinação, que eu já falei no início, que foi uma questão muito... Foi cansativo realmente, principalmente para as técnicas, para as enfermeiras, mas a gente está vencendo, graças a Deus, e agora diminuiu, né, daquele tumulto que estava, agora já está bem mais controlado e estamos conseguindo vencer aí as adversidades. Aí umas fotos, né, tanto do exame, a gente solicitou a tenda, a gente usou por um tempo a tenda, depois quando diminuiu já levou, e essa aí era até uma ação que foi feita num dia que se eu não me engano, era um dia de vacina, uma tarde, que é quando à tarde o negócio explode, né? Nós não temos Facebook, temos ali o telefone da gerência, 2020-2009, me coloco à disposição, igual eu falo para os pacientes que passam lá, né? Eu estou à disposição, aqui a porta da gerência está aberta para ouvi-los e o que a gente puder fazer, o que será para melhorar, a gente sempre está fazendo. E quero agradecer também ao pessoal do distrito, o apoio que eles dão para a gente, como eu sou novo na saúde, é um apoio que eles têm dado bastante, em nome da Débora e toda a equipe, eles estão dando um apoio para a gente. E aí eu escolhi, né, coisas incríveis no mundo dos negócios não são feitos por uma única pessoa, e sim por uma equipe, né, Steve Jobs, que realmente é o que a gente vê, né? Se a unidade tivesse só um médico lá, não ia adiantar de nada, né? Tem que ter toda a equipe e sem distinção, né? Sem distinção. É o que eu falo para a minha equipe sempre. Eu não me importa se é o médico ou a agente de saúde. Eu vou tratar do mesmo jeito, sem distinção a ninguém. E a gente está tentando fazer sempre o melhor. É claro, a gente erra, mas estamos tentando sempre fazer da melhor maneira possível, e principalmente para a população, né? Para a gente estar ali pela comunidade. E agradeço a minha equipe também pelo empenho que tem feito ali no Botafogo.